Fala pessoal, como vocês estão? Hoje vou passar para vocês aqui de maneira bem simples como se faz para criar validação de dados no Excel, criando uma lista suspensa de dados para sua escolha. Acredito que isso vai ajudar bastante vocês aí no dia a dia, pois isso me ajudou muito no meu trabalho, no desenvolvimento e criação de planilhas para relatórios e ferramentas para programas preventivos na empresa. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo e usam o Excel no dia a dia, deem uma força para o nosso canal, curtam o vídeo e comecem a nos seguir e se inscrevendo no canal e compartilhando todos os nossos vídeos. É muito importante vocês se inscreverem e ativar o sininho para serem avisados toda vez que postarmos novos vídeos, pois estaremos postando novos vídeos toda semana, ensinando e dando dicas de Excel para vocês dominarem essa importante ferramenta e se destacarem no seu trabalho ou na escola. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Bom, aqui a gente criou uma pequena tabelinha, como se fosse um pequeno relatório de venda, só para exemplificar como fazer a validação de dados. Mas você pode aplicar a validação de dados em qualquer planilha, em qualquer relatório que você criar no Excel. Aqui a gente colocou então 4 colunas bem simples. Uma seria a coluna vendedor, a outra o produto que esse vendedor oferiu à venda, e a cidade de onde ele vendeu e o valor desse produto, né? Primeiramente, né, então a gente tem que ter essa planilha de relatório e a gente cria uma aba aqui. Eu criei uma aba à parte, mas poderia criar nessa própria tabela, né? Poderia jogar aqui mais para frente aqui ó, os dados, mas eu preferi criar uma outra aba, ficar bem separada e mais organizado. Então aqui eu criei aqui na aba dados, né, a coluna A com o nome de vendedores, nomes usualmente conhecidos, né? Então são esses dados que a gente vai validar para aquela coluna vendedor. Criei aqui uma coluna produtos, né? São produtos que esses vendedores vendem diariamente. E a cidade é de onde eles costumam fazer suas vendas, né? Então vamos lá, começando aqui então pela coluna vendedor, né? Eu seleciono aqui a célula, vou aqui no menu dados e vou procurar aqui o comando validação de dados, que é essas duas célulazinhas com um Vzinho e um símbolo de uma mensagem aqui de erro, né? Então eu vou clicar aqui nesse comando, vai aparecer para mim essa janela. Nessa janela eu tenho aqui a, a, a aba configurações. Nessa aba eu vou então selecionar, como eu quero uma lista suspensa, né, do nome dos vendedores naquela célula, eu vou escolher então aqui lista. Quando eu escolho lista, ele vai pedir para mim procurar uma fonte de dados, ou seja, onde é que o Excel vai procurar esses dados. Então eu vou clicar nessa setinha para cima, vou abrir a aba dados e selecionar os nomes para os quais eu quero que aquela célula tenha validação. É uma coisa importante, né? Eu posso simplesmente escolher aqui somente os nomes, né? É, eu não costumo fazer dessa forma, até para facilitar a vida de quem estiver trabalhando com essa planilha, né? Por que eu não costumo fazer dessa forma? Quando você seleciona somente os vendedores, a planilha fica limitada à inserção de novos dados, ou seja, a pessoa vai ter que entrar aqui, aumentar essa tabela, entrar lá na configuração de novo da validação de dados e alterar o tamanho do endereço, né? Eu vou dar um exemplo. Eu selecionei só esses 5 nomes, né? Então, ele aparece aqui ó, de A3 até o A7, né? Clico lá para voltar para a janela, dou um OK, pronto. Quando eu clicar aqui, eu vejo que as células, né, essa célula que eu selecionei apareceu um filtro. Quando eu clico nesse filtro, aparece para mim aqui o nome dos vendedores que estão na aba dados, né? Então, se eu clicar aqui Paulo, ele vai deixar eu selecionar o Paulo. Se eu clicar na Maria, ele vai deixar eu selecionar a Maria. Se eu clicar na Ana, vai deixar eu selecionar a Ana. Agora, se eu tentar digitar aqui um nome que não está naquela planilha, por exemplo, naquela validação, Renato. Vamos dizer que entrou um novo vendedor na companhia e
E o nome dele é Renato. Agora eu quero colocar aqui então que foi o Renato que realizou essa venda. Quando eu clicar, escrever o nome Renato e der um Enter, olha o que vai acontecer. O Excel vai dizer para mim assim, ó, esse valor não existe na sua validação de dados, né? Ou seja, quem criou essa validação de dados não permitiu que esse nome fosse inserido, né? O que eu faço agora, né, se entrou um novo vendedor? Essa observação que eu queria fazer para vocês. Lembra quando eu falei aqui que eu não gosto de fazer a seleção somente dos nomes, né? Por quê? Porque fica limitado para me inserir novos vendedores, né? Então, o que que eu faço nesse caso? Eu seleciono um número maior, vamos colocar até o número 20, ó. Selecionei até a célula 20, né? Agora eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar esse artifício. Dei OK, né? Mesma coisa, voltando aqui, ó, continua aparecendo para mim os nomes, né? E tem um nome vazio também. Ah, então, mas entrou um novo vendedor agora na companhia. O que que eu faço, né? Então, o que que a gente vai fazer? Quem for o responsável por gerenciar essa planilha, ele vai vir aqui em dados, ele vai vir aqui nessa aba dados, e aqui embaixo ele vai colocar então o nome de Renato. Pronto. Vou formatar aqui para ficar bonitinho. Acabou de inserir o novo nome. A partir do momento que eu inserir esse nome, olha o que vai acontecer aqui nessa aba. Ele veio para cá. Ou seja, dessa forma a planilha fica mais flexível, mais fácil de adaptações ao longo do tempo, com a inserção ou remoção de pessoas, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu selecionei até a célula 20. Vamos dizer que eu colocasse aqui X nomes aqui, né? S, X, vamos colocar o nome até da célula 20, né? Vamos colocar 2, vamos colocar nomes bem fictícios aqui só para preencher dados. Quero que vocês vejam que lá vai aparecer os nomes que foram que a gente selecionou. Ó. Tá vendo? Foi até o número 2, que é o último número, nome, né, da lista que a gente selecionou até o 20. Vamos apagar aqui. Então, a gente fez a validação de dados aqui para a coluna vendedor. Mas olha que interessante, né? A gente fez para uma célula, né? Mas e as demais agora? Como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que fazer uma a uma. Olha o trabalhão, né, de fazer uma a uma. Você não precisa fazer uma a uma, né? Basta a gente, quando for configurar essas células, a gente selecionar aqui toda a planilha, vir no dados e aplicar a validação de dados para todas elas, né? Pronto, vamos jogar aqui até o 20. Pronto, ó, tá lá, todos os nomes em todas as células, ó. Até onde você quiser, se for 100, 1000, você vai fazer para todas, né? Então aqui a gente validou os dados para para a célula vendedor. Uma outra coisa, um recurso também importante que tem para isso aqui. Lembra que quando a gente digitou aqui Renato, é, ele não localizou no dado e deu uma mensagem de erro, né? Vamos digitar um nome diferente agora, Carlos. Vamos dizer que eu digitei errado, né? Não, vamos fazer uma coisa melhor. Vamos colocar aqui, ó, Renata, né? Vamos dizer que a gente, em vez de digitar Renato, a gente digitou Renata. Tá vendo que ele vai me dar essa mensagem de erro? Para quem não conhece validação de dados, vai achar um pouco estranho essa mensagem, né? Pô, mas o que que eu estou fazendo de errado, né? O que que você pode fazer para corrigir isso, né? Então você vem aqui, seleciona todas as células, na, vamos lá na aba validação de dados novamente e criar aqui um artifício para avisar a pessoa sobre esses dados. Como é que a gente vai fazer isso? Essa aba aqui, alerta de erro, eu posso escrever aqui, ó, prezado colaborador, né? Vamos dizer, um funcionário. E aqui eu escrevo uma mensagem para ele, ó. Os nomes para inserir nomes nessas células
Consulte os nomes disponíveis na aba Dados. Caso seja necessário a inserção de novos nomes, por gentileza, envie um e-mail de solicitação para, vou colocar aqui, para alguém, né? Dou um OK. Olha o que vai acontecer agora quando eu digitar aqui Renata. A mensagem que eu escrevi lá vai aparecer aqui para o usuário, que é assim, ó, ele digitou o nome errado. Então, para ele entender o que está acontecendo, ela vai informar para ele aqui, para inserir nome nessas células, consulte os nomes disponíveis na aba Dados. Caso seja necessária a inserção de novos nomes, por gentileza, envie um e-mail para a solicitação para a pessoa, por exemplo, que é o administrador dessa planilha, né? Então, esse é um recurso também que você pode fazer, né? Para produtos, né? Então, a mesma coisa, vamos selecionar aqui toda a coluna, dados, validação de dados, configurações, lista. Vamos procurar aqui na aba dados o produto. Podemos colocar também até o número 20, caso tenha novos produtos sendo fabricados, né? Ok, pronto, está aqui, ó, armário, produto que você quiser selecionar. Para a cidade é a mesma coisa, né? Vamos lá, validação lista. As cidades são essas, pode ser que a fábrica expanda para novas cidades, né? Então, a venda expanda para novas cidades, então vamos deixar 20 lá também para poder o usuário ou, dependendo daí do administrador aí, possa inserir novos nomes lá, novos produtos, novas cidades. Então aqui, mesma coisa, aparece todas as cidades, todas as células, né? A gente vai ficando por aqui então, né? Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários, que vamos responder da melhor maneira possível. Por gentileza, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicando no botão inscrever-se. E clique também no like, dê um like para ajudar o nosso canal a crescer e ajudar o YouTube a enviar esses vídeos para mais pessoas, aí, que as pessoas possam aprender mais com essa fabulosa ferramenta do Excel. E isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e ajudar a gente aí a trazer excelentes conteúdos de Excel para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Excel e você, tudo a ver.